Nossa palavra nessa manhã tem um cunho um pouco mais devocional, até pelo tempo que nós temos, mas eu creio que seremos edificados e trabalhados também, porque a palavra do Senhor, pelo seu Espírito, por sua graça, Ele vai nos conduzindo. Livro de Jó, capítulo 9, verso 11, diz assim: Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Mais uma vez, eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Jó falando sobre Deus, sobre perceber, ver, se ater ao que Deus faz. Vamos orar. Nosso Deus, louvado seja o teu nome por essa manhã. Mais uma vez, ó Deus, queremos te rogar que o Senhor nos conduza, ó Pai, que em tudo nós possamos, ó Deus, ser edificados e trabalhados por ti, e que, ó Deus, apesar do teu servo, o Senhor ministre a tua graça, a tua igreja, o Senhor trabalhe conosco nessa manhã, porque nós precisamos de ti. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, as nossas percepções sobre a vida, como eu enxergo o meu dia a dia, mas também como eu enxergo o seu dia a dia, como nós enxergamos o nosso dia a dia como igreja ou como cidade, as nossas percepções sobre a vida, elas estão carregadas de subjetividades, alguma objetividade, alguma verdade e muitos enganos. Vamos destrinchar um pouco isso. Subjetividade, querido irmão, querida irmã, tem a ver com o que eu sinto, com o que eu gosto ou não gosto, o que eu desejo, o que eu planejo. E se você percebeu, cada uma dessas frases que eu falei, o eu está colocado ali. Subjetividade tem a ver com o sujeito. É algo que nos é interior. E cada um de nós tem uma percepção diferente. Por exemplo, se eu falo com você sobre dor, talvez uma pequena gripe me coloque de cama e eu digo que é uma tragédia. E você, de repente, olha e fala: isso aí não é nada. Cara, mole. Talvez alguém diga que uma doença em estágio terminal seja algo terrível, e a pessoa que está passando por aquilo ali, ela veja: olha, na realidade eu estou me aproximando cada vez mais do meu Deus. Subjetividade tem a ver, irmãos, com as nossas percepções muito internas. Por exemplo, a mamãe diz assim para a sua criança: lave as suas mãos para você vir se alimentar. E a criança diz assim, olhando para a mão: mas eu nem sujei, eu só estava brincando com o cachorro. Ou brincando com o carrinho, com a boneca, com qualquer outra coisa, mas olhando não vê nada de sujo. Mas a mãe, que já conhece a vida, já tem uma vivência maior, ela sabe o que está acontecendo naquele momento. Subjetividade, então, irmãos, tem a ver com que, às vezes, para mim é muito importante, para você não é. Às vezes o que eu acho que é uma questão fundamental para minha esposa não é, e vice-versa. E assim nós poderíamos falar de futebol, de carros, de comida, de trabalho, viagens, conversa com os vizinhos, sobre a fé, sobre saúde, doenças, política. E cada um de nós vai ver de uma forma cada um desses assuntos que a gente possa tentar trabalhar. E muito, irmãos, muito, ou tudo o que nós relacionamos ou nos relacionamos é observado ou trabalhado com muita subjetividade. Essas são as primeiras impressões que você tem sobre a dor, sobre quem está ao seu lado, como você vê, como você toca, como você cheira, como você ouviu, tudo tem a ver
num princípio, com subjetividade. Mas eu disse, irmãos, que tem a ver também nossas percepções com alguma objetividade. E objetividade tem a ver com ser direto, focado no que é de fato. Quando você está conversando com alguém, às vezes você está ali tentando chegar num ponto e a pessoa diz, seja objetivo. Ou seja, vá direto ao ponto, ao que interessa, ao que é real. Objetividade, querido irmão, nesse sentido mais filosófico, é o oposto da subjetividade. Porque é algo que, em princípio, está externo a nós. Não quer dizer com o que eu acho, o que eu penso, o que eu vivi, mas tem a ver com o que é a realidade mesmo. É o que está acontecendo, é o que, embora eu possa não perceber, mas é o fato em si. Ou a descrição mais real, mais genuína em si. Quando a mãe diz para a criança, lave as mãos, o filho pode então entender o seguinte, olha, o asseio me garante saúde. Ou ele pode já ter um entendimento, pode haver milhões de bactérias nas coisas que eu toquei, e assim ele compreende, eu não estou vendo, mas eu sei que isso faz parte de algo bom para mim. Ou ainda, uma criança, como toda mãe quer, ela diz assim, a minha mãe é autoridade, então ela é quem manda e eu obedeço. Não é bom assim, minhas irmãs? Seria joia se seu filho fosse desse jeito todos os momentos, não é não? Filho, vem cá fazer isso. Mamãe falou, está falado. Olha que coisa boa. Mas meu irmão, minha irmã, a gente vai vendo que em todas as questões da nossa vida também há alguma verdade na nossa percepção. Nós enxergamos algumas coisas de uma forma tranquila. Cuidar da saúde é importante. Tomar cuidado com pessoas más é muito importante, e isso é verdade. Lavar as mãos me traz benefícios. Mas há muita questão também do engano nas nossas percepções. Por quê? Se você observa, e o nosso mundo hoje está mostrando isso de fato, às vezes no brincar com o cachorro a gente pode trazer para nós, não, o cachorro é sadio e nada passa entre nós. E eu acho isso bem prático para nós observarmos que quando eu vejo vídeos hoje em dia, irmãos, de adultos comendo a mesma comida que o cachorro, brincando, põe na mão dele, na boca dele, põe na sua. E tipo assim, tá tudo bem. Nada passa entre nós. Né? Alguns já se acham até iguais. Cada um. Mas aí, irmãos, se nós tirarmos do exemplo de lavar as mãos, se nós sairmos um pouco dessa questão que parece um tanto quanto lúdica, alguns vão achar que isso é meio infantil, mas perceba, se nós tratarmos, por exemplo, as nossas questões de coisas adultas, quando nós falamos da nossa relação com Deus, quando nós pensamos, por exemplo, no nosso sofrimento, quando nós pensamos nos nossos planos, quando nós pensamos nas notícias que nos cercam, como nós enxergamos as coisas, irmãos? Alguém diz para você que está empenhado em construir alguma coisa, em adquirir alguma coisa, e ela está sendo absorvida, se empenhando, se esforçando, colocando o seu dinheiro nisso, colocando o seu tempo nisso, e de repente para o outro, que pode ser a própria esposa ou um amigo, alguém vai dizer, olha, isso não é tão importante assim, mas o coração daquela pessoa está tomado nisso. Se alguém ouve uma notícia e de repente traz um alarde, olha como as coisas estão indo, e alguém diz assim, mas não é assim que a gente deveria perceber isso. Você está sendo muito dramático. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma crise dentro do nosso relacionamento conjugal e outras pessoas dizem para nós assim, olha, isso se resolve tão facilmente. Será que fulano não consegue abrir cabeça para isso? E assim, querido irmão, irmã, nós vamos vendo as nossas atividades, as nossas relações, o nosso dia a dia, com muito do que eu acho, o que eu quero, o que eu consigo enxergar,
alguma coisa que nós vemos objetivamente, o que é a verdade que está acontecendo ali. Alguma coisa, irmãos, vai também nos afetando, que são as palavras dos outros. E assim, muitas vezes a gente se vê num mundo em que a gente às vezes para e diz assim, será que ninguém me entende? Será que ninguém compreende o que eu estou passando? Será que as pessoas não percebem o que eu estou vivendo? Querido irmão, assim também era aquele momento em que Jó estava atravessando. Jó, seus amigos estão aqui no texto, nesse momento, num grande diálogo que atravessa vários capítulos desse livro. A vida de Jó era a vida de alguém que, considerado por Deus um camarada muito justo, servo, bom. E de repente Jó se vê num tempo em que muitas das suas questões de caminhada são abaladas. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha lá no capítulo 1 de Jó. Capítulo 1, dos versos 13 a 22, você vai ver Jó passando por certos dramas, irmãos, que eu e você podemos ter também na nossa caminhada. Porém, o livro de Jó narra isso e traz isso de uma forma extrema, que talvez seja difícil até mesmo nós imaginarmos, nos colocarmos perto. O texto diz, irmãos, que Jó passa por os dramas de às vezes a gente encontrar com pessoas violentas e que nos fazem mal. O texto diz que alguns de outros povos chegam e dizimam o seu gado. E Jó não tinha poucas cabeças, Jó tinha muitas e muitas. Eram os seus bens. Às vezes eu e você podemos pensar em que Jó tinha um pé de meia feito e isso foi embora. Não, Jó é como se fosse um grande bilionário dos nossos dias. E teve tudo levado de uma hora para outra por outras pessoas. Às vezes eu e você estamos passando por dificuldades, gente que a gente julga que é mais, está perto de nós, e a gente tem uma percepção daquilo e precisa entender como lida. Mas Jó passa também, irmão, irmã, pelos dramas naturais. Condições adversas, a casa cai, todos os seus filhos estão dentro daquela casa e morrem. E eu e você passamos por situações difíceis, quando às vezes chove demais, ou venta demais, ou está frio, como nessa manhã, e a gente se vê naquela de tomar certas decisões pequenas, vou à igreja ou não vou, devo caminhar debaixo desse tempo ou não, ou grande, um vendaval derrubou minha casa e eu preciso colocar tudo em ordem, e agora eu abro mão, as minhas economias, os meus esforços, tudo para colocar aquilo no lugar de novo. Mais ainda, irmãos, veio o drama pessoal, o drama espiritual, porque Jó se pergunta por quê, o que está acontecendo de fato. Mas o verso 21 do capítulo 1 diz que Jó, mesmo não entendendo nos pormenores, ele confia sua vida a Deus, e ele sabe que a sua vida não é o centro do universo, mas ele está contido dentro de uma realidade maior, e essa realidade está nas mãos de Deus. E ele diz, eu vim sem nada para esse mundo, eu não tinha nada quando eu nasci, não sabia falar, eu não entendia nada ao meu redor, e eu vou sair desse mundo sem nada, eu vou levando nada, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou terminar os meus dias, em tudo seja bendito o nome do meu Deus. Mas aí, irmãos, a vida vem trazendo mais sofrimento sobre Jó. Muitas vezes eu e você atribuímos o mal a outro e não percebemos que às vezes Deus está por cima e controlando todas as coisas e usando tudo, até mesmo aquilo que a gente acha que Deus não tem poder, que Deus não se envolve. Deus é aquele que tem domínio sobre tudo e todos, e isso inclui a figura do nosso adversário. E Deus então permite que Jó seja tocado no seu corpo.
capítulo 2, verso 7, diz que ele está cheio de chagas e que ele vai raspar agora as suas feridas com um caco de telha. E ainda assim Jó não peca, mas os seus amigos então chegam para tentar consolar, para tentar dar uma palavra de alívio, para tentar entender o que está acontecendo, e assim começa a se estabelecer um grande diálogo. E eles querem, de alguma forma, ter um sentido para as coisas. Assim, exatamente como eu e você, querido irmão, quando conversamos, nos questionamos, por que fulano foi casar com a minha filha? Por que Beltrano está passando por esse momento tão doloroso de saúde? Por que quebraram a loja daquele camarada? Por que ele passou por aquele assalto? E assim, irmãos, nós vamos cada um estabelecendo uma opinião, uma visão, vemos algumas faces da verdade e nem sempre percebemos bem o que está acontecendo. Diante disso, gostaria de trazer para você nessa manhã, querido irmão e irmã, que quando esses diálogos entre Jó e seus amigos são estabelecidos, nós vamos percebendo que cada um coloca aquilo que está dentro do seu coração, mas aquilo que consegue perceber da vida. E assim, se eu e você estivermos sempre agarrados a apenas o que nós pensamos e vemos das coisas, se eu e você estivermos sempre olhando e tateando, nós estaremos sempre tentando evoluir, mas a gente dificilmente vai chegar no que é a realidade de fato. Diante disso, eu e você precisamos então, irmãos, ter alguma noção do que é revelado a nós sobre a vida, do que nos é mostrado sobre a vida. E aqui eu preciso que você caminhe comigo olhando para uma questão que é muito simples. Jó não tinha o livro de Jó para ele se ver. Jó não tinha a Bíblia para ler e chegar aonde deveria chegar. Mas eu e você, irmãos, nós podemos chegar a uma conclusão nessa manhã que se eu percebo a realidade de uma forma, você percebe a realidade de outra forma. Se muitos de nós, olha quantos nós somos aqui nessa manhã, e se eu te perguntar uma opinião sobre determinada coisa, cada um de nós vai estabelecer algum conceito, alguma visão. Logo, irmãos, como nós podemos unificar essas coisas? Quando nós entendemos que um padrão, um olhar que seja verdadeiro, de fato, que seja objetivo de fato, que traga consolo e transformação para a maioria das nossas questões e para as nossas percepções, e isso se faz muito necessário na nossa caminhada. Veja que no texto que você leu, Jó 9:11, ele diz assim: ele passa por mim e eu não vejo. Ele segue perante mim, na minha frente, e eu não percebo. Meus irmãos, se eu e você não temos um padrão de vida que nos mostre a realidade de fato como ela é, cada um de nós vai fazer o que acha ou mais certo, ou o que é mais prazeroso, ou o que é mais tranquilo, mais fácil. Porém, talvez a gente vai ficar batendo cabeça em muitas situações da nossa vida. Eu e você precisamos da palavra de Deus e da revelação do Senhor para caminharmos. É interessante que quando você se torna membro de uma igreja evangélica, você começa a admitir: a Bíblia é minha única regra de fé e de prática. Ora, por que eu confesso tal questão? A Bíblia é a autoridade final na minha vida. Ela diz o que eu devo fazer. Talvez como uma grande mãe, ela me mostre que eu devo lavar as mãos quando eu estou envolvido nas coisas que me consomem, que tomam meu dia a dia. Mas perceba, meu irmão, que embora nós confessemos que a Bíblia é o que ela é mesmo, nem sempre nós respeitamos a palavra de Deus como ela exige ser respeitada. Embora eu e você saibamos
que se a criança não lavar a mãozinha, ela está sujeita a algum problema que possa acontecer, eu e você nem sempre nos vemos, às vezes, no lugar da criança, e que estamos brincando com os cachorros, com os cães desse nosso dia a dia. E quando nós ouvimos da palavra do Senhor, você precisa lavar as suas mãos, você precisa ser purificado, nós argumentamos como as crianças. Não fiz nada demais. Eu só estava brincando com os cães. Você deve se purificar das palavras que você disse, mas eu não falei nada demais. Só o que estava no meu coração. Você deve se limpar das relações que talvez você tenha com pessoas no dia a dia que te impregnam de ideias que talvez vão te fazer fugir da presença de Deus e talvez você diga, eu não falei, não pensei, não conversei nada demais. Aquela pessoa só não conhece a Cristo, mas ela tem tantos ensinamentos bons. Talvez a palavra de Deus nos dizendo assim, olha, você deve se abster de certas coisas que serão extremamente maléficas à sua vida. E você diga, não, eu sou bastante maduro para conhecer o que eu faço, para andar nessas rodas sociais, porque ali está tudo certo. Eu sei me cuidar. Quando você olha, suas mãos parecem estar completamente limpas, mas basta você tocar em algo como dinheiro, por exemplo, e você sabe que deve lavar as suas mãos. Mas perceba como em outras questões, talvez um pouco mais sucintas, mais disfarçadas, talvez um pouco mais complexas no nosso dia a dia, a gente acha que as mãos estão limpas. A mente está limpa, o coração está limpo. Querido irmão, querida irmã, observe como quase tudo que nós olhamos vai passar por uma palavrinha que já entrou tanto no nosso meio que a gente hoje em dia faz questão de rejeitá-la ou dizer que não tem problema, que é a relatividade. Eu posso fazer tal coisa ou não posso? Alguns vão dizer, não, a religião enche de moralismo tal coisa. E para fugir do tal moralismo, a gente faz porque a gente se julga livre. Ah, eu posso estabelecer tal conceito na minha vida ou não posso? Ah, a religião embebeda as pessoas, ela é o ópio do povo. Logo, para fugir disso, eu tenho que me mostrar que sou além daquilo ali. Eu domino as coisas que bem faço e pouco importa a opinião dos outros. Pouco importa a edificação da igreja. Pouco importa se alguém vai pecar atrás de mim pelas coisas que eu faço. Pouco importa se a igreja vai ficar sem dinheiro, o dízimo ou outras questões. Isso não importa. O que importa é o que eu penso. E isso vai se tornando relativo, pessoal, subjetivo. E, querido irmão, aí ainda há um problema, ou alguns problemas que a gente consiga lidar. Mas perceba, quando essa relatividade chega nos seus sentimentos, nas dores, na saúde, no dia a dia, quando você se vê sozinho, aí nós temos um problema maior. Porque são nesses momentos em que você, talvez não percebendo o que a Bíblia diz, talvez não tendo um coração realmente sensível ao que Deus está te revelando, você talvez comece a pensar que Deus tenha te abandonado. E veja que Jó passa pelos sofrimentos mais agudos que qualquer de nós possa imaginar. Mas Jó não peca contra Deus. Jó passa, irmãos, pelas maiores amarguras que eu e você pudermos questionar, mas a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Mas eu quero te mostrar um negócio que é o que o livro vai acabar desenvolvendo, irmãos, é que em todos os sofrimentos, suas dores, o que Jó ainda não tinha, e era o que Deus estava o conduzindo em todas as coisas, é Jó perceber o quanto Deus era presente e ativo na sua vida.
E aqui no texto que nós lemos, ele está falando sobre Deus e ele diz assim: olha, eu não vejo, eu não percebo quando ele passa por mim, agindo na minha caminhada. Eu não consigo perceber quando ele está diante de mim, operando e fazendo certas coisas. E assim, querido irmão, eu e você, muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, lutando contra as nossas dores e dilemas. E como seria melhor, maior, como seria, irmãos, tão mais gostoso, se eu e você pudéssemos perceber que Deus está sempre à nossa frente, Deus está sempre atrás de nós, Deus está ao nosso redor, cuidando, conduzindo, fazendo todas as coisas caminharem, como você lê lá na frente, Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não algumas, não em alguns momentos, mas definitivamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, irmão, irmã, eu disse para você, Jó não tinha o livro de Jó. Eu e você temos. Jó não tinha Romanos. Eu e você temos. Jó não tinha tantos estudos como eu e você temos nos nossos dias. Mas, para efeito de uma avaliação, Jó perdeu todos os bens, todos os filhos, Jó perdeu sua saúde, Jó foi atribulado, Jó tinha 3 companheiros que às vezes falavam de Deus e às vezes acusavam-no. Jó tinha 3 amigos que num discurso e vários momentos de conversas colocam um monte de situações. Porém, Jó só teve paz de fato quando ele ouviu e entendeu quem era Deus na sua caminhada. E ele chega no final daquele livro trazendo uma frase que você conhece tão bem e que às vezes não traz para a sua vida. Jó diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora, depois de tudo, os meus olhos te veem. Sabe, irmão, nessa caminhada sua, quantas vezes, e aí eu não vou entrar no mérito se é grande ou pequeno, mas quantas coisas abalam a sua vida? Na sua saúde, nos momentos que você está sem dinheiro, sonhando com viagens, nos momentos que você está se comparando, como é que o meu casamento passa por tantas lutas e o do outro está tão bom? Mas você tem diante de você algo que pode te fazer não somente mais sábio, mas te mostrar o quanto você é amado, o quanto Deus está trabalhando ao seu redor, e às vezes você não tem percebido. E eu queria encerrar essa palavra nessa manhã te fazendo algumas perguntas para que a gente, nessa pequena devocional, possa trazer algo para nós meditarmos. Não só agora, mas durante esse dia e em outros momentos da sua caminhada. Meus irmãos, qual é a sua idade? Para alguns isso pouco importa. Mas observe, na Bíblia você tem revelado as questões da sua idade, as respostas para a sua idade, Deus falando com você sobre isso. Será que você leva a sua idade à luz da Bíblia? Pastor, por que isso? Porque às vezes, querido irmão, a gente está sempre dizendo para Deus: quando eu for mais velho, eu vou fazer. Ou às vezes nós estamos dizendo: se eu tivesse aquele tempo de volta, eu iria estar com Deus. Olhe para a Bíblia hoje, querido irmão. Aprenda pela sua vida hoje. Meu irmão, qual é o seu estado? É saúde plena? Você está no ápice das coisas?
O que você tem feito nesse momento, os seus planos para agora? Será que você observa a sua vida de acordo com a Bíblia? Entendendo que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus? E perceba, todos nós aqui nesse recinto declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nos esmurrando e dizendo: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E o Senhor nos diz: olha para a palavra. Sabe, querido irmão, alguém pode te perguntar: como é que você está hoje? E você, cansado dessa pergunta, diz: está tudo bem. E a Bíblia te diz assim: lâmpada para os seus pés, lâmpada para a sua caminhada, é a palavra do Senhor. Mas nos seus sentimentos, nas suas subjetividades, você talvez não esteja enxergando isso. E eu queria te trazer uma lembrança, querido irmão, que Deus está agindo e agindo com tudo, tudo ao seu redor. Nessa manhã, que você saia ou tente sair em oração das suas percepções subjetivas, trazendo para o nosso jargão normal dos seus achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Mas que você ache a palavra de Deus nessa manhã. Que você encontre a revelação do Senhor. Porque como cristãos, o que nós somos? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Como cristãos, o que nós sentimos? Nós estamos sentindo aquilo que a Bíblia diz que o Senhor permite que nós estejamos sentindo. Como cristãos, meus irmãos, nós temos não apenas um pensamento sobre o que vai ser lá na frente, mas a Bíblia nos conta exatamente como nós estamos na história e para onde nós estamos caminhando. E mais ainda, irmãos, nós não vamos ter tempo para trabalhar sobre isso, mas a Bíblia fala que Jesus é o centro, a verdade e a revelação de Deus para nós. E eu ouvi isso de um pregador, queria compartilhar com você. Jó raspava as suas feridas com um caco de telha. Deus usou Jesus, não para que raspasse as nossas feridas, mas para que nos curasse de todas as nossas feridas. Não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Não sei que tipo de questão que você gostaria de ter ouvido, ou quer ouvir ainda, porque nós teremos estudos. Mas eu gostaria de convidar você a fazer uma oração dizendo: Deus, me ajuda, Pai, para que eu não fique diante de um espelho apenas olhando a mim mesmo, contemplando as minhas vontades e as minhas dores. Mas, Senhor, que o Senhor trabalhe na minha vida e no meu coração, para que eu perceba a realidade que está ao meu redor e dentro de mim. Mas eu perceba que além de toda essa realidade está a tua obra, a tua mão cuidando e me conduzindo em todas as coisas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque quando a gente para refletir um pouco na tua palavra, Senhor, a gente vai vendo quão grande, quanta riqueza, quantas coisas só Deus realmente tratam a nossa alma e a nossa caminhada. Santo Deus e Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe o teu servo, a tua serva, o meu irmão, a minha irmã aqui nessa manhã. Senhor, quantas vezes nós estamos diante desse mundo, Pai, nos relacionando a Deus de uma forma torta, imperfeita, sem percebermos, ó Deus, que o Senhor está tão perto de nós e nos conduzindo. Senhor, abra os nossos corações para a tua visão, para a visão que a tua palavra nos fornece de todas as coisas. Santo Deus, nos ajuda, Pai, a sairmos, ó Deus, muitas vezes do nosso olhar que a gente sabe, ó Deus, que não consegue enxergar todas as coisas.
Mas quantas vezes, ó Deus, nós insistimos e teimamos em olhar apenas o que nós vemos, nos esquecendo ou não conhecendo quanta grandeza há ao redor de nós. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Dá-nos a visão, ó Deus, de ministério, de reino, de ser servo, serva do Senhor, de ser filho, filha do Senhor, com todas as grandezas que isso implica, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, diante desse mundo que tantas coisas nos mostra, ó Pai, que nós tenhamos a tua visão de todas as coisas. E assim, ó Deus, sejamos curados, sarados, trabalhados pelo Senhor. Eu oro, ó Deus, por aqueles que nessa manhã estão com seus corações feridos, cansados. Senhor, que isso seja aberto, trabalhado, limpa toda dor, trabalha nessa manhã no teu servo, na tua serva, Pai. E ajuda, Senhor, que nós sejamos crentes melhores, que aprendam a confiar no Senhor e ver que o Senhor é bom e a tua graça dura para sempre. Fica conosco, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor, irmãos. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor inconfundível de Deus, nosso Pai Celestial, que a doce consolação, a comunhão, a unção e o poder do Espírito Santo repousem sobre nós aqui reunidos, sobre os irmãos que nos acompanham remotamente e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa terra. Não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém e graças a Deus.